Deus. Podei você assentar? Oh, aleluia, Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Quem aqui já sentiu a presença do Senhor? Amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Confesso que no campo do conhecimento, no campo da ciência apenas, é tranquilo. Só que vocês não têm noção da guerra espiritual que é trabalhar Setembro Amarelo dentro da igreja. Porque é dentro da igreja que tem a cura. É dentro da igreja que tem a libertação. É dentro da igreja que o conhecimento teórico, ele entra com a presença do Espírito Santo. E aí isso faz transformação. E isso muda. Vocês não têm noção como é que foi a semana. Coisas inacreditáveis. E eu vou dar um spoiler. Venham na escola dominical amanhã. Vocês vão ter uma palhinha sobre isso. Amém? Vem amanhã, 9h15 aqui na igreja. Vocês vão ter uma palhinha sobre o que foi essa semana. Mas não é esse o foco. O Igor disse, a campanha do Setembro Amarelo. Creio que todos, se não todos, uma grande maioria, já ouviu alguma coisa sobre. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais de informação sobre isso, né? Onde surgiu toda essa questão do Setembro Amarelo? Deixa eu ver, quem é que sabe? Eu sei que eu já falei sobre isso aqui outras vezes. Quem lembra? Se eu perguntasse, mais ou menos aqui. E tia Clélia, não vai dar nem para a gente oferecer bombom, porque é só um ou outro que sabe aqui, ó. E aí, quem mais? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha que vem para trazer a reflexão sobre um tema muito delicado, que é o suicídio. Mas ninguém chega a esse ponto aqui, vamos chamar que aqui seja o ponto do suicídio. Ninguém chega a esse ponto sem percorrer outros processos, outros momentos, outros pontos. E aconteceu com um jovem de 17 anos lá nos Estados Unidos, Mike M. Em 1994, ele passava por esse processo e esse processo não foi observado. Esse processo não foi descoberto por ninguém ao seu redor, nem família, nem amigos. E aí ele passou por esse processo sem que ninguém soubesse, e aí então ele tira a sua vida com uma arma de fogo. E na ocasião desse suicídio, ele estava dentro do seu carro, um Mustang amarelo, do ano 68. Aos homens, não que as mulheres não gostem, mas aos homens gostam de entender de carro, né? Então eu já vi a carinha de um ou outro. Na hora que eu falei, um Mustang 68, uau! E ocorre que, quando chegou o velório dele, as pessoas perplexas ainda por não terem visto esse processo, né? Ter visto o ponto que ele chegou. Então tem ideia. Pegam balões. Quem aqui estourou
o balão com versículo ali na frente. Isso. Não é legal quando a gente, né, estoura e pega uma palavra? É gostoso, é interessante, é divertido e ao mesmo tempo confortante. Porque é uma palavra que vem de encontro. E aí as pessoas da época, então, tiveram a ideia de colocar palavras de ajuda dentro desses balões que eram amarelos e soltaram. E aí começa todo um movimento, aí começa todo uma campanha. Nesse processo, eu quero falar um pouquinho sobre sinais de alerta. Sinais de alerta. Quais são as fases da lua? Quem sabe? São 4. Vamos lá. Cheia, nova, minguante, crescente. Mas ela começa como? Né? Minguante, crescente, cheia, nova, minguante. Esse processo da lua nos faz refletir que tem dias, tem momentos, que é como se nós estivéssemos minguantes, pequenos, que é o que a música disse, durante a música foi passando palavras, né? Vulnerável, cansado, triste, sozinho, abatido, com medo, com vergonha. Só que pergunta aí para o seu amigo. Fala assim: ô meu irmão, ô meu amigo, você acha que aquilo que nós vemos é real? Quando a gente olha para a lua e vê ela minguante, vocês acham que é assim que ela é? As mulheres que estiveram aqui sábado já têm certeza disso, né? Vocês têm certeza? Não. Sabe por quê? Porque Deus faz tudo com perfeição. Tudo perfeito. A lua, ela é inteira o tempo todo. É apenas um determinado momento, como ela está inclinada em relação ao sol, que nós vemos ela minguante. Mas ela continua sendo perfeita. Um astro perfeito que o Senhor fez e firmou no céu. Amém? E nesses sinais, é sobre isso que eu quero falar. Que se você tem dia de desinteresse, se você tem dia de tristeza, de angústia, de choro, isso faz parte de um processo natural do ser humano. Por quê? Nós estamos inseridos ainda nesse mundo, enquanto o Senhor não vier buscar a sua noiva. E aqui nós temos perdas, passamos por situações adversas, das mais variadas possíveis. Agora, onde que eu tenho que falar, opa, peraí. Quando esses sintomas se tornam duradouros, permanentes, contínuos. E aí esse sintoma de tristeza, de angústia, de desânimo, começa a afetar a sua vida profissional, sua vida conjugal, sua vida familiar, seus estudos. Então, se a gente for pegar uma definição, né, para a questão da depressão, que ela é um transtorno afetivo caracterizado por uma depressão persistente ou perda de interesse persistente em atividades prejudicando
significativamente o dia a dia. A palavra do Senhor nos diz nos Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que esses salmos quer nos dizer? Não é só simplesmente o tempo cronológico de uma noite e uma manhã, mas é dizer que por vezes nós passamos períodos de choro, mas que a alegria ela vem, né? Ela vem, o Senhor traz essa alegria. E quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós vemos muito que teve homens que passaram por situações adversas e clamaram a Deus e falaram: Senhor, o que eu vou fazer agora? Melhor me atirar a vida. Só que eram homens que também se colocaram à disposição de ouvir. E nós precisamos ouvir nessa noite. Nós precisamos aprender nessa noite. Nós precisamos entender desses processos. Para que a nossa boca, a nossa voz, como disse na hora do dízimo, né? É o papel da igreja, para que a nossa voz ecoa para aqueles que estão precisando ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança. Existem alguns fatores de risco que eu quero que vocês fiquem atentos a isso, né? Porque talvez não conosco necessariamente, mas com alguém que trabalha do nosso lado. E aí nós precisamos ofertar ajuda, né? Então, quando a pessoa ela tem, por exemplo, histórico familiar, né? Histórico familiar de suicídio, histórico familiar de depressão, de transtornos de personalidade, pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia, pessoas que estão no uso abusivo de substâncias psicoativas, pessoas que passaram por perdas, faleceu alguém, né? Pessoas que sempre estão se isolando, nunca quer participar, nunca está presente junto. Esses são sinais que nós precisamos ficar atento. E aí, tem 3 Ds, né? Que eu preciso pensar nessa alteração de sentimento, que é um sinal de alerta. Que é a pessoa que demonstra desesperança, desespero e desamparo. Assim como alterações de pensamento. E aí foi a abertura que a Mariana fez, né? Então, como o espírito é o mesmo, tudo vai colaborando para a palavra. E o que ela disse? Olha, sabe aquelas casas que tem pessoas que são acumuladoras? Pois é, tem hora que precisa de uma faxina. Assim é a nossa mente com os nossos pensamentos. Tem hora que precisa de faxina, né? Quando você tem o pensamento de que aquilo é intolerável, de que eu não consigo, é inescapável, não tem saída, não tem jeito, é algo que é interminável, nunca vai parar. Então, quando a gente tem esses pensamentos de interminável, inescapável, intolerável e comportamentos de desamparo, desespero e desesperança, nós precisamos ficar atentos aos sinais de alerta.
Após uma situação traumática também, como nós dissemos na questão da perda, né, de alguns familiares. E aí, quem já ouviu a expressão assim? Eu já ouvi. Ah, isso daí não é coisa de Deus, não. Isso daí é coisa do diabo. E aí, quando a pessoa ela está em sofrimento emocional, em sofrimento mental, o que ela não quer e o que ela não precisa é de acusações. É claro que quando nós pensamos na perfeição do nosso Deus, é óbvio que ele fez tudo perfeito, lindo, bonito. Mas nós sabemos que na trajetória, quando o pecado entra, vem com o pecado dores, sofrimentos. Então, o fato da pessoa estar passando por um processo não significa que ela não está com Deus. Não significa que ela está sem a presença de Deus. Ela pode estar igual aqui o teatro, enfraquecida, precisando de pão e água. Elias precisou de pão e água. Elias, depois de um grande milagre, ele vai para a caverna, ele se esconde, e o anjo precisa ir tocar e falar: Elias, meu camarada, deita, descansa, dorme, mas come, se alimenta. Então, talvez a pessoa está precisando de um alimento, mas não significa que ela não tem a presença de Deus. E o Senhor trouxe, né, também permitiu que os homens estudassem. E a ciência trouxe a medicina. Quando você tem uma dor de cabeça, o que você faz? Muito forte. De forma geral, toma remédio. Não é? Olhei aqui para a Carol, lembrei. Quando você tem uma dor de dente daquelas, procura quem? A Carol. Procura o Carlos, a Carol. Ou seja, vamos procurar o dentista. Por quê? São profissionais preparados para atender aquela situação, aquela necessidade. Então, nós precisamos quebrar o preconceito de que ir ao médico, psiquiatra, de que procurar um psicólogo. Ah, isso daí eu não sei não. Gente, a Clélia é de Deus. A Clélia é psicóloga. Vocês acham que ela é de Deus? Eu acho. Ah, mas eu não vou procurar, não. O Senhor permitiu homens e mulheres estudarem, são profissionais. Então, entrou num processo, né? Nesse processo aqui, e não está conseguindo voltar. Não está conseguindo voltar a estaca zero. O negócio está indo. O negócio está indo. Opa, preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E nós precisamos aprender a pedir ajuda e a dar ajuda. Abra para mim a palavra do Senhor em Mateus 22, 39. Nós já estamos em reta final. Mateus 22, versículo 39. E o segundo semelhante a este, pausa, a este mandamento. Aqui estávamos tendo os mandamentos. Diz assim:
E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora eu tenho duas perguntas para nós. Se eu quero obedecer a Deus, eu preciso me amar. Se eu quero obedecer a Deus, eu preciso me cuidar. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não quer vir habitar num templo sujo, num templo quebrado, num templo danificado. Então eu pergunto para você: você está se cuidando? Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar para eu amar o próximo. Quem leu que estava ali no painel da entrada? Setembro Amarelo. Tinha as opções para escolher, se você queria um abraço, uma bala. Embaixo, quem se recorda o que estava escrito? Ih, valendo um bombom. Quem ama, cuida. Por que quem ama, cuida? Porque eu quero cumprir a promessa, a palavra do Senhor. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Passa para mim no 30. No versículo próximo, o 30. 20, oh, perdão, 40. 39 e 40. Isso. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, todos os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero pedir para ver um louvor, deixar de fundo. Puder ir se organizando, ver um louvorzinho para deixar de fundo. Quiser até o da ministração do teatro, da dança, se tiver jeito. E aí, a máxima dessa noite. Esse conhecimento que eu falei é simples. A gente encontra. E eu não quis, nessa noite, trazer, não foi isso que o Senhor tocou no meu coração, para trazer dados de quantos suicídios acontecem, prevalência. O Senhor trouxe. A minha igreja precisa se movimentar. A minha igreja precisa ter conhecimento. A igreja precisa estar atenta. E a igreja somos nós, sou eu e você. Nós precisamos estar atentos para ofertar ajuda. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos buscar. E como nós estamos aqui, muitos jovens, querido, não se apegue àquilo que a internet tem mostrado. Não se apegue àquilo que as redes sociais têm mostrado. Tem muita gente se comparando. Tem muita gente se questionando. Meus queridos, muita coisa do que nós vemos nas redes sociais não é verdade.
É uma maquiagem. Deu certo o louvor? Pode ir colocando baixinho, por favor. Muitas coisas do que nós estamos vendo é como teatro, que são aquelas máscaras. E tem pessoas sofrendo, achando que ela não tem o que o outro tem. No Só começo que no era final apenas do como a teatro chuva. apareceu aqui. Caía, molhava e logo passava. Mas com o Você tempo é se tornou como o oceano, imenso, que profundo e permanente. Deixei-me afogar, a fiquei sem Bíblia ar diz e que não você sabia é. nadar. Vi a vida passar e eu sem me mover, Fica de pé, não meus conseguia. queridos. Tudo era grande para mim, os problemas, a solidão sem fim. Nós E em meio à escuridão dos somos meus o pensamentos, que a surgiu a Bíblia luz que me iluminou. diz que nós somos. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Eu vou chamar a intercessão já para se posicionar aqui na frente. Você pode, meu querido, o que a Bíblia diz que você pode. Você é amado do Senhor. Quando você pensar em tirar a sua vida, fala: opa, Jesus já entregou a vida dele na cruz do Calvário por você. Ele já entregou a vida dele pela sua, porque ele te ama. Algumas pessoas ao entrar optaram por escolher uma oração. Mas não somente você que escolheu lá na frente, eu quero uma oração. Eu quero chamar todos esses que escolheram uma oração e toda a igreja para vir aqui na frente orar. A equipe da intercessão está aqui. Vem aqui na frente. Você que pediu uma oração e você também que não pediu, mas que em algum momento desta palavra o Senhor falou com você. A equipe da intercessão está aqui. Se você em algum momento tem se sentido sozinho, com essa sensação de desamparo, com essa sensação de desespero, venha pedir ajuda. Se você quiser representar alguém, se você tem alguém na sua família que você sabe que está passando por uma necessidade, você também pode procurar a equipe da intercessão. E ora, meu querido, vamos orar. Oh, Pai amado, Deus de amor, Deus de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, para que essa palavra entre ao nosso coração. Pai, que nós possamos ser instrumentos de libertação. Que nós possamos ser instrumentos de ajuda, Pai. Que nós possamos, Paizinho amado, ser homens e mulheres que vão levar a Tua palavra, Pai. Ora labaxeira. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. A luz que me iluminou.
Glória a Deus. Aleluias. Foi em Glória a questão de Deus. Louvado e exaltado segundos. seja o teu nome, Eu fui Senhor. atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e a sede. Pessoal, nós gostaríamos de chamar todos os adolescentes, todos os Eu jovens tinha que estão aqui, levantar, para que viessem à mas eu frente, tava ferido para e nós sem fazermos forças uma pra oração continuar. coletiva e depois nós vamos dar Então, continuidade num com lugar o bem ato seguro, eu profético. fui procurar. Aleluia, Dei Jesus. 3 Glória a passos, mas Deus. com muita dor. Eu Todos os jovens e voltei pro chão. adolescentes, e você também, que tem Mas em até meio à 99 batalha, um homem anos, sinta-se apareceu e deitou jovem. do meu